Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziak, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações sobre o dia a dia do Direito do Agronegócio, tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como aqueles que queiram fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, buscando uma nova especialidade. Esse conteúdo também é destinado para produtores rurais que queiram ter mais conhecimento sobre questões jurídicas, administrativas ou mesmo sobre a atualização do segmento, tá ok? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilhe esse vídeo, também se inscreva no canal, isso ajuda muito para a gente continuar fazendo os conteúdos aqui. E, mais importante, né, para que esse conteúdo chegue para aquelas pessoas que são interessadas e a informação principalmente chegue também ao produtor rural, que muitas vezes não tem as informações corretas para tomar as melhores decisões dentro da sua atividade, tá ok? E hoje o nosso tema aqui, o tema do nosso vídeo é sobre irregularidades, imóveis rurais, na verdade, irregulares, e o que é preciso fazer para regularizar esses imóveis rurais, tá? Então, o primeiro ponto é entender o que é um imóvel rural irregular. O imóvel rural irregular é aquele imóvel que, do ponto de vista documental, não preenche algum requisito, né, de formalização, o que impede, por exemplo, realização de empréstimos bancários, doação, venda, etc. Ou seja, você tem o imóvel rural é da sua titularidade, mas por algum problema, por alguma irregularidade na documentação dele, você não consegue utilizá-lo como garantia, você não consegue doá-lo, você também não consegue vendê-lo, ou seja, você possui o imóvel, mas ele, na prática, ele não traz benefícios do ponto de vista financeiro para você, porque você não consegue gerar capital com esse imóvel, tá? Então, isso é um problema. Inclusive, é muito comum no mercado de compra e venda de imóveis haver a venda de imóveis irregulares, tá? E aí, dentro da operação de compra e venda, é feita a regularização do imóvel, mas é evidente que um imóvel que está irregular, ele tem uma diminuição do seu custo, aliás, da sua avaliação em comparação a outros imóveis que estejam com toda a documentação em dia, tá ok? Então, isso aqui é um imóvel irregular. Agora, diante de um imóvel irregular, o que eu preciso fazer para torná-lo, então, ok, né, para torná-lo conforme a legislação? A primeira coisa é preciso entender qual tipo de irregularidade que seu imóvel possui. Se é uma irregularidade com relação à transferência de propriedade, ao registro de propriedade, transmissão de herança, se é algum problema relacionado a cadastro ambiental rural, né, georreferenciamento, se a irregularidade é do ponto de vista ambiental, por inobservância de alguma regra ambiental. Então, a primeira coisa é identificar qual é a irregularidade que meu imóvel possui. Muitas vezes, o imóvel possui mais de um tipo de irregularidade. Então, o imóvel não tem o registro de propriedade correto e também possui ali um problema ambiental. Então, são questões que necessitarão de regularização, tá? Do ponto de vista da propriedade, quais são os principais problemas que a gente pode verificar na questão de regularização de imóveis rurais? Aquisição de imóvel apenas por promessa de compra e venda, chamado contrato de gaveta, né? Então, foi feita uma aquisição de um imóvel rural através de um contrato, de uma promessa de compra e venda, e não por escritura. E aí, por N razões, não é possível fazer escritura de compra e venda, mesmo com essa compra tendo sido quitada. Então, ou porque o vendedor do imóvel faleceu e seus herdeiros negam a passar a escritura, ou mesmo porque o vendedor sumiu, né? Ou ainda ele se nega a passar a escritura, enfim, são várias as situações, né?
Nesse tipo de caso, você pode se utilizar da medida judicial ou extrajudicial de adjudicação compulsória. Com isso, você consegue fazer uma regularização dessa compra e venda que foi feita apenas por promessa, né, de compra e venda, e por essa razão fazer o registro da aquisição desse imóvel junto ao cartório de registro de imóveis. É um procedimento até certo ponto complexo, então necessita do auxílio de um advogado especialista em direito do agronegócio, tá? Outras situações que acontecem por exemplo, o imóvel que não teve a regularização da transmissão pós-morte. Então, o proprietário do imóvel veio a falecer e aí o seu, por exemplo, um único herdeiro, um filho, não fez o inventário. O que acontece? O imóvel permanece no nome do pai já falecido, então ele não consegue vender, ele não consegue doar, ele não consegue fazer custeios agrícolas. Então, nesta situação, é preciso fazer o procedimento de inventário. E a depender da situação, pode até mesmo ser o caso de fazer um procedimento de uso capião, tá? A depender do caso concreto. Então, esses são dois exemplos de regularização da propriedade do imóvel rural. Mas aí a gente pode também pensar no caso de irregularidades do ponto de vista ambiental. Então, vamos supor que um imóvel rural ele tenha problemas de averbação da reserva legal e da área de preservação permanente na matrícula do imóvel, ou seja, esta propriedade não observa o mínimo legal exigido com relação às áreas de preservação permanente e de reserva legal. O que é preciso fazer? É preciso fazer um procedimento de regularização ambiental, né? Então você vai contratar alguns profissionais para te auxiliar nessa regularização. Um deles é o advogado, especialista em direito do agronegócio, e um engenheiro ambiental. Será feito um projeto de recomposição ambiental da sua área, e isso vai ter que ser averbado na matrícula e no cadastro ambiental rural. Isso será analisado depois, posteriormente, será homologado e o seu imóvel, então, estará de acordo com as necessidades da legislação ambiental, ok? Com relação a problemas ambientais, existe ainda um plus, né, com relação a essas irregularidades. Quando o imóvel rural tem problemas ambientais, o proprietário pode sofrer sanções, tanto administrativas e depois judicial, quando tem um termo de ajustamento de conduta descumprido e, por fim, uma ação civil pública onde é cobrado multa diária, né? Inclusive pode gerar até mesmo a expropriação do imóvel, dependendo do caso, tá? Ou seja, o proprietário do imóvel pode perder o imóvel para multa ambiental, que não pode acontecer de forma alguma, né? Então, hoje eram essas as informações que a gente tinha para passar para vocês com relação à regularização dos imóveis rurais, os principais pontos que existem. É evidente que existem muitos outros que podem surgir que demandam a necessidade de regularização, mas aí cabe uma análise de cada caso, ok? Então, se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo através do meu Instagram, né? No meu Instagram também tem o meu contato de WhatsApp. Vocês podem deixar comentários aí no vídeo, né? E compartilha esse vídeo com pessoas que tenham interesse nesse assunto, que vai ajudar muito no desenvolvimento do canal, tá ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.